engrandecido seja o nome do Senhor. Eu saúdo a amada igreja com a paz do Senhor, amém? É motivo de muita alegria estar aqui nessa noite e poder falar a respeito da palavra do Senhor, que é algo tão fundamental para a nossa vida. E é uma grande responsabilidade. Irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia. No livro de Apocalipse, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Desde que o pastor falou comigo para que eu pudesse estar ministrando, eu me preocupei, confesso, e perguntei: Senhor, o que é que o Senhor quer falar com o teu povo, com a tua igreja, porque a palavra não é minha, a palavra é do Senhor. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, e eu relutei, eu perguntei: Deus, é isso mesmo que o Senhor quer falar? Eu tenho certeza. E o Senhor ministrou essa palavra no meu coração, irmãos. Apocalipse, capítulo 1, versículos 9 a 11. Apocalipse 1, versículo 9 a 11. E eu, João, irmão e companheiro de vocês no sofrimento, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Versículo 10. No dia do Senhor, achei-me no Espírito e ouvi por trás de mim uma voz forte como de trombeta, que dizia: escreva no livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Irmãos, enquanto eu estava perguntando a Deus o que é que Ele queria falar a respeito dessas 7 igrejas conosco, igreja do Senhor, e o Senhor me deu um tema que é o seguinte: os 7 tipos de cristãos. Quando João vai relatar, irmãos, o que aconteceu com ele, João, ao introduzir o seu livro ali, fazer a introdução da sua epístola, ele estava exilado na ilha de Patmos, por amor ao Senhor. Era um prisioneiro, estava ali, isolado socialmente, numa ilha, sozinho, e de repente, em uma forma de arrebatamento de espírito, ele ouve uma voz do céu que diz: vem e vê. E ali o Espírito Santo de Deus lhe mostrou as coisas que aconteceriam futuramente. Coisas que naquele momento, naquela época, talvez ele não tinha nem a ciência das coisas que são e que estão acontecendo hoje. E talvez por isso, ao lermos Apocalipse, tenhamos tanta dificuldade em entender a sua linguagem simbólica, porque é alguém de outra época, de outro contexto, falando sobre algo do futuro e não era um futuro próximo. Mas conforme nós vamos lendo o livro de Apocalipse, e hoje o que nós estamos vivenciando, eu falo sem medo de errar, que nós estamos vivendo os dias que João viu. Nós estamos nos princípios das dores. E é por isso que essa palavra é tão importante para mim e para você nessa noite. Porque antes de falar com você, essa palavra veio ao meu coração. Irmãos, a primeira igreja que João fala é sobre a igreja de Éfeso. E eu quero que você abra sua Bíblia aí em Apocalipse capítulo 2, do versículo 2 ao 5. Conheça suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles são impostores. Você tem preservado e suportado sofrimentos por causa do meu nome, e não tem desfalecido. Contra você, porém, eu tenho uma coisa: você abandonou o seu primeiro amor. Lembra-te de onde você caiu, arrepende-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Irmãos, a primeira coisa que eu observei nesse trecho, nessa parte que é referente à igreja de Éfeso, é que ela era uma igreja que no início, no seu primeiro amor, ela trabalhava arduamente.
E quantas vezes nós, como cristãos, trabalhamos arduamente no reino de Deus? Começamos com aquele ímpeto, com aquele primeiro amor: Jesus, eu te quero, Jesus, eu te amo, tu és tudo para mim, tu és o ar que eu respiro, tu és a razão do meu viver. Mas muitas vezes no meio da jornada nós vamos nos cansando. No meio da jornada a gente acha que já fez aquilo que é suficiente para o reino de Deus. E a igreja de Éfeso, ela tem características que nós encontramos muito nessa igreja. Essa igreja é uma igreja que trabalha arduamente. É cheia de trabalho, é cheia de coisas e é cheia de compromissos. Era uma igreja perseverante. Ou seja, característica de quem não desiste no meio das lutas. Característica de quem não para no meio dos primeiros embates. Característica daquele cristão que mesmo que esteja sofrendo, quando você encontra ele e pergunta: tá tudo bem, meu irmão? Está, porque o Senhor Jesus está comigo. O crente de Éfeso, no início da sua caminhada, ele não tolerava a maldade, ele não tolerava os homens maus. E além disso, eles eram prudentes porque eles testavam o que os pregadores, os profetas estavam dizendo para saber se era verdade. Para saber se aquilo ali estava realmente correto e condizendo com o que os apóstolos diziam. Só que o problema, irmãos, chega no momento em que ela deixa o primeiro amor. Ela suportou muitos sofrimentos e talvez na sua caminhada, na sua jornada cristã, como ser humano, como filho de Deus, você já passou por muitas provas e muitas provações. Muitos sofrimentos. Eu acho que não deve ter um crente aqui que não passou por uma situação difícil. Ou que tem alguma história para contar de um momento de tribulação, de um momento de dificuldade, mas que perseverou até o fim. Eu quero ler um versículo com você, que é em 1 Coríntios, capítulo 15, 58. Para você que trabalhou arduamente, que tem trabalhado arduamente. Portanto, meus amados irmãos, mantenham-se firmes e que nada os abale. Sejam sempre dedicados à obra do Senhor, pois vocês sabem que no Senhor o trabalho de vocês não será inútil. Ei, igreja de Éfeso, se você chegou aqui hoje desanimado, se você chegou cansado, se você já não consegue se alegrar no culto, se você já não consegue ter o mesmo ânimo, a mesma vontade de adorar o Senhor de antes, se você já não consegue ter a mesma vontade de ler a Bíblia, de orar, o Senhor está dizendo: seja firme, persevere, volta à prática do primeiro amor. Volta a praticar as primeiras obras. Qual foi a última vez que, enquanto você estava orando, você se quebrantou na presença do Senhor? E eu não falo de igreja, porque eu sei que tem pessoas que têm temperamentos diferentes, mas que quando estão sozinhos com Deus, se rasgam na presença dEle. Eu sei que tem pessoas que no secreto, em oração, o Espírito Santo fala tremendamente face a face. Não deixe, irmãos, que o primeiro amor se apague na sua vida. E, por favor, se o primeiro amor se apagou, peça nessa noite que o Espírito Santo de Deus renove a tua vontade de orar, renove a tua vontade de buscar, renove a tua vontade de ler a palavra, renove a tua alegria de cultuar. Porque só o Espírito Santo de Deus pode fazer isso. Irmãos, lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12... vai falar sobre aquele que suporta e persevera em meio às aflições. Feliz é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que os amam. Existe uma coroa no céu reservada para aquele que persevera. O seu galardão não é aqui. O seu trabalho aqui, o que você tem feito para o Senhor aqui não é em vão. E no céu vai haver o galardão. Irmãos, é interessante notar, o texto é longo, então eu peguei alguns versículos mais importantes só para nós podermos entender o contexto da carta. Mas existe uma coisa que, além de deixar o primeiro amor, a igreja de Éfeso, havia pessoas que odiavam os nicolaítas. E Jesus deixa claro ali para eles que
que foi uma revelação de Jesus para João, Jesus deixa claro que ele também odiava aquela doutrina. E aquela igreja, irmãos, apesar de ter deixado o primeiro amor, ela não compactuava com ensinamentos contrários ao Evangelho. Ao contrário, ela ia no embate. Ela odiava as doutrinas dos nicolaítas. E os nicolaítas eram pessoas que deturpavam o Evangelho. Eles eram contra tudo o que era do Evangelho. Se nós formos olhar para o dia de hoje, essas cartas são para nós. E cabem muito bem ao contexto. Muitas vezes você até deixou o primeiro amor, mas você persevera firme na doutrina que você aprendeu, nos ensinamentos que você aprendeu. Então você sabe que roubar é pecado, você não rouba, você não tolera esse tipo de coisa. Você sabe que as práticas de relações sexuais fora do casamento é algo que desagrada a Deus. Então você persevera até o dia que sobe no altar. Irmãos, para o mundo aí fora, o casamento é algo que não tem mais validade. Para o mundo aí fora, a família é uma instituição falida. Para o mundo aí fora, tudo que a Bíblia diz que é verdade, eles querem desconstruir. Qual é a sua posição? Como cristão, como homem e mulher de Deus, como você tem que se posicionado? A igreja de Éfeso, irmãos, ela não tolerava, ela não compactuava, ela não aceitava. Mas era uma igreja que precisava voltar ao primeiro amor. E aí a segunda igreja, meus irmãos, é a igreja de Esmina. O capítulo 2 de Apocalipse, versículo 13 ao 16. E para a igreja de Esmina, o Senhor diz o seguinte: sei onde é o teu lugar, sei onde você vive, onde está o trono de Satanás. Contudo, você permanece fiel ao meu nome e não renunciou à sua fé em mim. Nem mesmo quando Antipas, minha fiel testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. No entanto, eu tenho contra você algumas coisas. Você tem aí pessoas que se apegam aos ensinos de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os israelitas, induzindo a comer alimentos sacrificados a ídolos e a prática da imoralidade sexual. De igual modo, você tem também os que se apegam aos ensinos dos nicolaítas. E aí no outro versículo vai dizer assim: aos quais eu odeio. Irmãos, a primeira coisa que eu posso observar aqui nessa igreja é que a igreja de Esmina é uma igreja, era do 9 ao 11, do 9 ao 11, acho que parou no 15. Volta um pouquinho para mim, acho que essa é a próxima, por favor. Versículo 9. Pronto. A igreja de Esmina, o Senhor diz o seguinte: conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheça as blasfêmias dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. 10. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará algum de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vitória. Irmãos, a igreja de Esmina é uma igreja que me chamou a atenção. Primeiro, porque era uma igreja fiel, era uma característica dessa igreja. Segundo, mesmo em meio à perseguição, ela não renunciou à fé. Era uma igreja perseguida, era uma igreja sofredora, não dispunha de muitos bens ou recursos materiais e enfrentava oposição e calúnia. Irmãos, quantas vezes ao acessarmos nossas redes sociais nós vemos histórias da igreja perseguida, dos nossos irmãos que não estão aqui no Brasil, de muitos missionários que são presos, degolados, são mortos por amor ao Senhor. E eu paro para pensar e eu reflito: será que nós, como igreja do Senhor, no Brasil, com liberdade ainda para pregar, mas com certa restrição no nosso discurso, será que nós, irmãos, estamos preparados para ser a igreja de Esmina? Será que nós estamos preparados para escolher entre a nossa vida ou negar a Jesus?
Vem dias difíceis, irmãos, e a igreja brasileira precisa acordar. Porque muitas vezes espera a perseguição. Porque muitas vezes nós esperamos essas coisas acontecerem, como nós vemos longe, para poder nos levantarmos, nos posicionar, evangelizar. Nós hoje temos ainda a liberdade de falar do amor de Deus, de pregar o evangelho. Mas até quando? Crente de Esmina, você está preparado para os dias que estão para vir? Há muito tempo atrás, eu vi um pregador na rede social falando sobre uma visão que Deus deu. E eu falei, a igreja brasileira, eu postei, fiz questão de comentar. A igreja brasileira só vai tomar consciência quando a perseguição começar a vir. É aí que a gente vai ver quem é o cristão de verdade. É aí que a gente vai ver, irmãos, porque tem pessoas que negam a Jesus pelos prazeres, tem pessoas que negam a Jesus pelas festas, tem pessoas que negam a Jesus por diversos tipos de propósito. Mas será que eu e você, nós daríamos a nossa vida por amor ao Evangelho? Por amor às outras almas? Irmãos, precisamos pensar que tipo de cristão nós temos sido. Nós temos a facilidade de vir para a igreja, mas muitas vezes, começar de mim, nós preferimos o conforto de assistir pelas redes sociais. Nós temos a oportunidade de vir para a igreja, mas sabe quando a gente muitas vezes vai sentir falta de estar no culto? É quando estamos no leito de hospital. Me lembro da vez, falo com propriedade, toda vez que eu falo sobre congregar, eu toco nessa questão, porque foi muito importante para mim. Me lembro quando eu estava no leito do hospital, meu irmão me ligou, ele tinha ido para a igreja e eu ouvi os louvores pelo celular. Isso marcou a minha vida, isso foi há quase 10 anos atrás. A vontade que eu estava de estar no culto, a vontade que eu tinha de poder ouvir os louvores, e eu ouvi, naquela época não tínhamos a tecnologia que temos hoje das lives, eu ouvi por uma ligação de áudio. Enquanto eu ouvia, meu coração doía por dentro e eu chorava e dizia, Deus, quantas vezes, mesmo sem forças, eu fui para o culto e hoje eu estou aqui, nesse leito, sem poder te cultuar, sem poder ir louvar. Irmãos, quantas vezes nós temos a oportunidade hoje de estar aqui, mas a gente se acostumou tanto que parece que o culto não é mais algo precioso, a presença do Senhor não é mais algo precioso. E eu não falo de movimento, mas eu falo de preciosidade. Algo precioso para a gente não quer perder. Algo precioso para a gente dá valor. A terceira igreja foi a que nós lemos ali o versículo anteriormente, que é a igreja de Pérgamo. Essa igreja era uma igreja fiel, não renunciou à fé. Porém, meus irmãos, o Senhor tinha contra elas que elas aceitaram as práticas imorais e os tropeços, ao qual nós podemos chamar de doutrinas de Balaão. E tinha ainda os que seguiam os nicolaítas, mas eles são chamados ao arrependimento. Sabe, irmãos, era até uma igreja fiel. Eu até sou crente. Muita gente diz assim, eu sou crente, mas eu compactuo com ideias que não combinam com o que nós cristãos acreditamos. As minhas escolhas vão de contramão àquilo que a palavra do Senhor diz. O meu comportamento em sociedade eu não pratico, mas eu compactuo com as pessoas que praticam. Eu não bebo, mas eu sinto numa mesa de bar. Não. Antes do casamento não tem problema. Eu até sou crente, mas eu permaneço com o meu mesmo modo de vida. Eu tolero. Sabe, irmãos, é que eu não falo em ser intolerante com as pessoas. Eu estou falando de dizer a verdade em amor. E acima de tudo, de não se conformar com as práticas mundanas. Eu não falo que você vai ter que chegar e perseguir ou fazer qualquer coisa contra as pessoas que vivem da forma que elas querem. O que eu falo é que como cristãos não podemos compactuar, que como cristãos nós temos que fazer a diferença, que como cristãos a nossa postura deve ser diferente.
que como cristãos, a nossa forma de ver tem que condizer com aquilo que nós pregamos. Como cristãos, irmãos, nós temos que entender e tirar do nosso meio práticas que são desse tipo, que podem nos causar tropeço. E aqui eu citei porque a Bíblia citou, mas tem muitas coisas que servem como pedra de tropeço. Eu sou cristão, mas eu passo o troco errado para a pessoa. Eu sou cristão, mas eu algumas coisinhas aqui e tal, é porque todo mundo erra, todo mundo peca. Ei, em nome de Jesus, não compactue, não brinque com essas coisas. O Senhor está nos alertando aqui de forma poderosa, meus irmãos. Que tipo de crente você se encaixa? Eu quero que ao final desse sermão, dessa pregação, você analise qual tipo de igreja você é individualmente. Que tipo de igreja você tem sido? E o Senhor nos chama, se por acaso, porventura, nós somos até fiel, nós até renunciamos aí o que não deve, nós não renunciamos à fé, mas nós temos tolerado, aceitado, aplaudido algumas práticas que não convêm com um verdadeiro cristão. A quarta igreja, meus irmãos, é a igreja de Tiatira. Capítulo 2, versículo 19, por favor, minha irmã. Meu irmão, a irmã que está nessa. Eu conheço as tuas obras, o amor, o serviço, a fé, a paciência, e que as tuas últimas obras são maiores do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas eu tenho contra ti, que deixa Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar aos meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que você se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que eu porei na cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas más obras. Irmãos, a igreja de Tiatira era uma igreja do amor. Era uma igreja em que havia amor. Mas era uma igreja também que havia o serviço, a fé, a paciência. E que o Senhor fala que as últimas obras, ao contrário da primeira igreja, a igreja de Esmirna, Tiatira permaneceu, o seu amor cresceu, o seu amor pelo Senhor e as suas obras eram maiores. Ela não largou o primeiro amor. Porém, irmãos, assim como a igreja anterior, a igreja de Pérgamo, ela andava e tolerava Jezabel. E Jezabel aqui representa o espírito da idolatria. E quando eu falo de idolatria, eu não falo apenas de imagem, mas eu falo quando você idolatra qualquer pessoa, seu filho, seu cônjuge, um pai, uma mãe, um time. Tudo aquilo que você coloca no lugar do Senhor na sua vida se torna um ídolo para você. Tudo aquilo que você não consegue viver sem é como se fosse um ídolo para nós. É como se nós tornássemos aquilo um Deus na nossa vida. Eles toleravam e muitos praticavam por serem ensinados por Jezabel. Jezabel também é aquele espírito que diz assim, não tem problema não. O que é que tem? Foi só um dia, foi só um momento. A pessoa está ali no meio de amigos, de repente ouve um sonzinho e está se balançando. Não tem problema não. E quando vê, esse não tem problema não, já nos leva para muito longe do Senhor. Muitos colocam Jezabel representa a vaidade, sim. Mas, se nós formos adentrar ao que significa vaidade, como diz lá em Provérbios, vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Às vezes, irmãos, a pessoa começa a ter conhecimento e acha que agora ela é o melhor pregador. Acha que o louvor só sai bom se ele louvar. Acha que as coisas só saem perfeitas e bonitas na igreja e que só anda porque ele está na frente ou ela está na frente. Espírito de Jezabel, em nome de Jesus, sai. Irmãos, quem fala é o Senhor.
Quem manda é o Senhor. O dono da obra é o Senhor. Se eu e você não quisermos fazer, o Senhor levanta outros que farão até melhor do que nós. O que nós somos é servos e instrumentos de Deus na nossa geração. Nós somos vasos usados pelo oleiro. Eu posso ter a melhor eloquência, eu posso escrever muito bem, mas se o Espírito Santo de Deus não for comigo, esse sermão será vazio, essa pregação será vazia, os louvores que eu louvar vão ser vazios. Porque não vem de nós, da nossa capacidade, para que ninguém se glorie, mas vem de Deus. Irmãos, a próxima igreja, a quinta igreja, é a igreja de Sardes. Apocalipse 3, versículo do 1 ao 4. Eu achei essa igreja aqui super interessante. E ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: isto o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. Conheço as tuas obras, que tem nome de que vives, mas você está morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Lembra-te, pois, de onde caíste, pois do que tens recebido e ouvido, e guarda-o e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como ladrão, e não saberás que horas sobre ti virei. Ai, Jesus. Mas também tem em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes. E comigo andarão vestidas de branco, porquanto não são dignas disso. Irmãos, a igreja de Sardes achava que estava viva, achava que eram muito crentes, achavam que eram os espirituais da terra, mas eles estavam mortos como sepulcros caiados por dentro. Não havia vida naquela igreja. Porque não havia vida, as suas obras não eram perfeitas. Não adianta dizer que é crente da boca para fora se as tuas obras diante de Deus elas não são perfeitas. Não adianta nós amarmos a Deus, irmãos, e por aí afora atribular as pessoas que convivem conosco. Não adianta dizer que amamos a Deus, que servimos ao Senhor, que somos crentes sem mudar o nosso comportamento. Senão nós vamos nos encontrar com uma igreja de Sardes. Mas se por acaso, dentro do seu coração, você olha para você e diz assim: Deus, eu tenho sido a igreja de Sardes, misericórdia de mim. O Senhor não diz: lembra daquilo que você aprendeu. Lembra daquilo que te foi ensinado. Arrepende-se, vigie, não se deixe contaminar. A sexta igreja é a igreja de Filadélfia, capítulo 3, versículo do 8 ao 11. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta e ninguém a pode fechar. Porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negastes o meu nome. Eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que eu farei que venham e adorem prostrados a teus pés, e saibam que eu te amo. Como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém roube a tua coroa. Irmãos, a igreja de Filadélfia tem diante de si uma porta aberta. Ou seja, é uma pessoa que Deus olha, é um crente que Deus olha e diz assim: tem potencial para minha obra. Eu quero usar para ganhar as nações. Talvez você olhe para você e diga assim: Deus, eu sou tão fraco, eu não tenho forças. Deus, eu sou tão pequeno. E mesmo na fraqueza, você permanece fiel ao Senhor. Mesmo na dificuldade, mesmo doendo, mesmo sangrando, você permanece fiel ao Senhor.
Você guarda a palavra do Senhor. Você não nega ao Senhor. E sabe o que o Senhor te diz? Assim como você, mesmo na sua fraqueza, você tem permanecido fiel. Mesmo diante da dificuldade, você tem permanecido fiel. Da hora da tribulação que há de vir sobre o mundo, eu vou livrar você. Porém, ele deixa um alerta. Guarda o que você tem, para que ninguém roube a sua coroa. E se diz guarda o que você tem, para que ninguém roube, irmãos, é porque alguém vai querer roubar a nossa coroa. Alguém quer tirar você da presença do Senhor. Ou muitas vezes, até quer que você permaneça dentro da igreja, mas sem mudança de vida, sem transformação. Irmãos, antigamente, Satanás é muito estrategista, ele tirava as pessoas da igreja. Hoje, ele faz com que as pessoas permaneçam na igreja, mas muitas vezes mortas espiritualmente, nas mesmas práticas, nos mesmos caminhos, na mesma forma, no mesmo modo de viver. E por último, a última igreja, a mais conhecida, é a de Laodiceia. Capítulo 3, versículo 15, eu vou falar sobre essa igreja para nós podermos encerrar. Conheço as tuas obras, que nem és frio, nem é quente. Quem dera você fosse frio logo, ou quente. Assim porque você é morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Irmãos, tem aqui algumas coisas interessantes. Por exemplo, quando nós bebemos um café, que nós esperamos já que esteja quente, café morno é sem gosto, é ruim. Eu acredito que todo mundo, pelo menos 90% das pessoas concordam que café não foi feito para se tomar frio. Assim como no calor, o suco só se dá se for gelado, ou a água fica mais saborosa quando é gelada. Imagine você chegou de uma corrida, de um exercício e beber uma água que esteja quente. É um purgante. Irmãos, a igreja morna é aquela igreja, não é a pessoa parada, que não louva, que não canta, não. É uma igreja que não faz diferença. Tanto faz, tanto fez. Diz que é crente, acha que é crente, mas não faz a diferença. Permanece do mesmo jeito, permanece da mesma forma, não incomoda o inferno, não prega, não evangeliza, porque acha que a obrigação é só do pastor, porque acha que a obrigação é só da liderança, porque acha que não sabe. É aquela pessoa que não faz diferença como cristão, que às vezes você olha na rua, você nem sabe que é cristão, de tão indiferente que ele é. Só que tem uma coisa, irmãos, a igreja de Laodiceia achava que era rica. Não, eu sou crente, mas era pobre. E a essa igreja, o que o Senhor aconselha é: busque a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Ela também é uma igreja que é chamada ao arrependimento. Irmãos, essa palavra é uma palavra difícil, é uma palavra dura. Deus sabe o quanto eu estava aqui por dentro, gemendo e chorando, imaginando um estado de um cristão em certos tipos de igreja. E em certos tipos de cristãos dentro da igreja. Mas é uma palavra necessária porque nós estamos no fim. Depois de falarmos sobre essas 7 igrejas, se você fosse, não precisa me dizer, mas se você fosse analisar a sua vida espiritual, e para mim você pode até disfarçar, mas para Deus não. Que tipo de igreja você seria hoje se você se analisasse aí nesse momento? Eu peço que você feche seus olhos. Antes só de voltar a oportunidade, Agão, eu gostaria de louvar um hino. Enquanto eu estiver louvando, feche os seus olhos, fique à vontade, fale com o Senhor. Se por acaso você se encontrou em algum tipo dessas igrejas, a qual o Senhor trouxe uma correção, abra o seu coração para Ele. Peça ajuda do Espírito Santo. Sabe, irmãos, o nosso Deus, Ele repreende a todo aquele que Ele ama. E se Ele trouxe essa palavra é porque Ele não quer nos perder. É porque Ele não quer que nós sejamos condenados ao inferno. É porque Ele não quer que nós nos percamos no caminho. É por amor à nossa alma. É por amor a mim e a você.
Apesar de todas as igrejas estarem no estado que estão, umas espiritualmente bem, outras capengando, outras mais ou menos, outras não fazem diferença, todas elas o Senhor derramou o seu amor e disse assim: ainda há chance, ainda há esperança. Arrepende-te, busca o Senhor. Pode soltar o playback, meu irmão, por favor. Feche teus olhos. Se você quiser ficar sentado, pode ficar, mas fale com Deus nesse momento.